Então, boa tarde, bom dia, desculpa a todos e a todas, né? Meu nome é Cristiane, eu sou mestranda, né, no programa, sou orientando a professora Brode, orientando a professora Brode e orientando a professora Maria Isabel, já agradeço, né, meus colegas que aceitaram me orientar, né, nesse processo aí, que está sendo bem legal, bem interessante, né. Então, o meu trabalho vai ser também na mesma linha que a colega colocou, né, que é a formação de professores em língua portuguesa, tá? Professor de língua portuguesa. E com foco nos textos argumentativos, né? Porque eu acredito que seja uma boa contribuição para a área de linguagem a gente poder trabalhar essas questões, porque são textos que são pedidos já desde o início do final do ensino fundamental e nos anos do ensino médio, e depois vai vida fora, né? Então, acho que instrumentalizar as pessoas nesse sentido, na produção desse tipo de texto, faz toda a diferença. E com auxílio da IAGM. Eu ia usar, aqui, meus colegas sabem que eu ia usar o ChatGPT, mas aí depois nas aulas do professor Raimundo, que estava aqui, aí eu tive contato com o GM, fui olhar lá o GM e vi que ele é muito mais geológico, né? No sentido de conseguir refinar muito mais rápido e de forma muito mais efetiva as perguntas que a gente faz, especialistas. Então, eu acabei usando ele, fazendo essa escolha por esse motivo. Bom, então a gênese da proposta, o que é que tá? Bom, então, essa proposta surgiu basicamente da minha experiência enquanto professora de língua portuguesa aqui no campus. O ano passado, nós tínhamos alunos da residência pedagógica. Era uma briga, porque todos os dias elas chegavam dizendo que os alunos tinham textos, e elas estavam trabalhando textos argumentativos, artigo de opinião, e todos os dias elas diziam: Cris, eles estão fazendo com o ChatGPT, que ódio, não sei o que. Aí os professores também diziam: que ódio disso aí. Aí era um ódio que eu começava a dar. E eu digo: bom, isso está aí, veio para ficar, né? O que a gente pode fazer em relação a isso? Aí a gente formou um projeto de ensino junto com a residência pedagógica que trabalhava, usava a IA como auxiliar para essa atividade de produção de textos, de artigo de opinião, e foi muito legal. E foi aí que me deu a ideia, né, que surgiu a ideia de fazer esse mestrado aí com essa temática, porque na realidade os professores mostram resistência, não conhecem, não sabem usar e não querem usar. Os alunos usam mal usado, e aí os dizem então que os textos são nada interessantes, tu vê que não são textos deles, e não tem nenhuma forma assim de reflexão sobre o que eles estão fazendo, simplesmente vão na cola, atiram e levam aquilo para os professores. Então, assim, isso precisa ser mudado, porque ela está aí, a gente tem que usar ela como uma ferramenta efetiva, né? Então, surgiu daí a minha proposta. Então, bom, minha trajetória, né? Eu me formei em primeira formação em português, letras portuguesas na Federal, em 2000, então a partir de 2001 ali a 2003, eu já trabalhando, né? Já trabalhei desde cedo como ensino médio, fundamental, e também como substituta da Federal. Aí eu fiz uma especialização em literatura de 2013, que é a minha segunda paixão, né, literatura brasileira contemporânea. E em 2005 a 2007 eu entrei no mestrado da FAI, fazendo... o meu trabalho foi com escrita criativa e sala de ensino de EJA, né, que a gente trabalhou com a produção de textos. E depois, com a professora doutora Ana Ruth Moreira Miranda. Depois eu voltei em 2012 para fazer o mestrado e o doutorado com ela, aí já mais focado na área de ortografia, fiz a minha pesquisa aqui no campus, já era professora aqui do campus, em 2010 entrei aqui. E então, assim, toda a minha formação, embora seja na FAI, é super específica para a área de ensino de língua portuguesa. Tanto a questão de produção de textos, como depois as questões mais específicas, assim, linguísticas mesmo, né? E depois, ali em 2019, 2023, em função de toda essa minha caminhada na FAI, me apaixonei pela pedagogia e fui fazer pedagogia na Católica. Então, basicamente, o que eu tenho feito até então. Sou professora há 24 anos, né, desde 2001. Em 2010 eu entrei aqui para o KVG. Trabalho então, há 14 anos aqui na área de português, na área de comunicação e linguística. Trabalho com língua portuguesa e literatura. E também fui durante 9 anos, junto com a professora Ana Isabel, né, revisora de textos ali da educação à distância, revisor da equipe multidisciplinar. Então, eu aprendi muito nesse processo de revisão, porque quando tu olha os textos, tu vê quantos as pessoas, mesmo aquelas que têm alta escolaridade, né, têm dificuldade. E a inteligência artificial está aí para nos auxiliar nesse sentido, né, cada vez mais. Bom, então eu não posso deixar de falar, né, nessa introdução por que eu quero trabalhar com esse assunto, né? Primeiro, porque é muito importante a gente investigar
por que o quanto, né, essa IA, tanto a IA, o Gemini, o ChatGPT e outras que existem, né, elas podem contribuir nessa aprendizagem mesmo, ensino na aprendizagem dos textos argumentativos. A gente precisa descobrir até onde isso vai, como elas podem nos auxiliar. Elas estão aí para isso, a gente tem acesso ao mundo ali, né? E também fazer com que esses professores de língua portuguesa que estão aí trabalhando, se esforçando, corrigindo provas, fazendo trabalho, revisando, usem essa ferramenta como auxílio ao seu dia a dia como professores, né? E também proporcionar a aquisição, né, e revisão, que é a questão da própria linha de pesquisa, de ferramentas, né, digitais para que esses professores que estão na sala de aula possam utilizar no seu cotidiano escolar. E por último, né, contemplar a elaboração, né, de plataformas e modelos educacionais que levem em consideração essas ferramentas. No caso, o meu produto educacional vai ser um curso, né, online, direcionado para professores de ensino fundamental e médio. Então essa questão de inserção deles nas questões digitais. Bom, eu já refinei várias vezes, né? Vou refinar mais, mas aqui está agora é essa, né, a minha questão de pesquisa. Como a IA generativa Gemini pode auxiliar os professores de língua portuguesa no desenvolvimento da habilidade de produção de textos argumentativos pelos estudantes do ensino fundamental e médio. É o mais próximo do que eu quero chegar, mas eu quero refinar mais, quero diminuir. Por quê? Porque os professores sabem textos argumentativos, eles sabem o conteúdo, sabem a teoria. O que eles não sabem é como eu vou fazer isso, juntar com a inteligência artificial e ajudar os alunos. Então, a ideia é essa. Eu ainda quero refinar mais, mas é por aí, tá? Bom, então, a questão do objetivo geral, né? Então, eu quero que, como o professor Nelson sempre diz, né, o nosso objetivo principal aqui no mestrado profissional é fazer um produto educacional, então ele está lá o primeiro, né, bem focalizado, né, que é desenvolver um curso online para professores de língua portuguesa, foquei só nos professores de língua portuguesa, porque eu não vou dar conta dos outros, não que não seja importante que todos saibam, mas nesse momento, como é texto argumentativo, preciso que sejam só professores de língua portuguesa, que promova a problematização e a reflexão sobre o uso da IA, porque não é só usar todo mundo usa, né? A realidade é refletir e problematizar como esse uso vai se dar, né? E como ferramenta potencializadora, porque na realidade todo mundo, a princípio nós temos condições de escrever um texto argumentativo, mas como eu potencializo isso, né, com o uso da ferramenta? Para mim ela é uma ferramenta e ela tem que ser usada, não é ela que vai fazer o texto, ela só vai auxiliar e refinar. E nos textos argumentativos dos alunos. Bom, então eu vou fazer esse produto educacional, né? Então, nesse produto educacional, que é um curso online, eu vou trabalhar as especificidades ali da ferramenta Gemini com os professores para que eles possam depois trabalhar com seus alunos. E aí, assim, aqui é minha grande questão. Acho que aqui está a grande questão desse objetivo específico, né? Organizar durante o curso atividades pedagógicas que façam os docentes refletirem, porque é aqui que vai entrar a teoria, né, professora? Porque na realidade não é a ferramenta pela ferramenta, eu estou com toda uma teoria por trás. Como eu vou fazer essas atividades de forma que eu consiga fazer com que eles reflitam sobre a importância dessa ferramenta, pensando na teoria que eu vou usar, que é a Vygotskiana, né? Então essa teoria, e é um curso online ainda, né? Eu não vou usar mais só vídeos, né? Eu vou usar o AVA da instituição, mas mesmo assim tem limites em função da própria interação entre as pessoas, entre eu e eles, mas bom, tem as ferramentas que dá pra gente fazer, então é para aí, todas as ferramentas. Bom, ok? E também a questão da problematização, né? das limitações dos avanços, porque como vão se dar essas problematizações dos avanços? Também a partir de fórum, né? Tem várias ferramentas que o Moodle nos permite com que eu consiga fazer, que eles compreendam e que eu também compreenda quais são, né, essas limitações que eles vão encontrar, porque a minha ideia é o quê? Eles vão estar fazendo curso, mas eles vão estar aplicando para os alunos também. O professor é assim, tu aprende uma coisa hoje, mas tu está ficando em sala de aula. E eu tenho certeza que eles vão ir trazendo essas questões para ir problematizando essas situações que eu quero saber, porque até agora eu não sei, por isso que eu estou fazendo a pesquisa. Bom, então a minha justificativa. Então aqui basicamente é isso, né? A gente precisa pensar muito assim na questão de refletir, problematizar esse trabalho, né? Qual é a necessidade de promover, né, uma discussão, né, sobre a IA generativa Gemini, né, o ambiente escolar, quanto ela é importante,
o uso dela, qual é o limite dela, por que ela está sendo tão usada em detrimento, né, de outras formas, né, de trabalho, né, e por que a gente, como a gente vai conseguir qualificar os textos desses alunos, porque é importante, a gente precisa qualificar, eles têm Enem, eles têm PAV, eles têm a vida acadêmica, muitos saem daqui do KVG e vão para a vida fora, aí, fazer mestrado, doutorado, enfim, né, e às vezes não sabe do básico se está escrito, né, a gente tenta e não consegue, vamos ver se isso aí consegue. Né, e também problematizar a busca, né, esse texto, esse trabalho se justifica por isso também, né, a gente precisa usar de forma criteriosa e consciente. Como é que eu desenvolvo essa criteriosidade e essa consciência? Não sei ainda, por isso que eu estou pensando, né, sobre isso. E desmistificar que a IA ela é apenas uma mera escriba compiladora de ideias. Ela não é. Né? Ela precisa ser, tem que dar uma persona, tem que alimentar ela com dados específicos. Então, os alunos acham que o pessoal é um Google, eu jogo ali e ela me dá. Não é assim que funciona. Então, os professores precisam conhecer como se dá para que os alunos consigam se organizar. Bom, então, né, o meu trabalho está todo voltado para a área de tecnologias da educação, a minha linha é tecnologias da educação. Então, acredito, né, que tanto o meu trabalho, quanto o curso, né, quanto as minhas leituras e também o assunto, ele tem a ver com a minha linha de pesquisa, né, mas não é só a tecnologia pela tecnologia. E sim, o que eu faço com a tecnologia pensando numa teoria educacional, que é o que a gente quer fazer nesse trabalho. Bom, então, revisão de estudos, né? A gente já começou a fazer essa parte, né? Então, a gente procurou primeiro no Google Acadêmico, no catálogo de dissertações e teses da CAPES, né? As minhas palavras-chave, né? Que são inteligência artificial, introdução de textos argumentativos e formação de professores. O que a gente encontrou? Bom, por enquanto, Google Acadêmico 9 e catálogo de dissertações e teses nenhum. Então, porque é uma temática que, além de ser relativamente nova, a partir de 2019, né, a IA generativa, mas tem a questão de juntar com os textos argumentativos. Então, eu acho que vai ser bom nesse sentido, que a gente vai ter que produzir, vai ser inovador também nesse sentido, a questão da pesquisa, né? Então, a gente está nessa fase aí de procurando e compilando os textos para fazer as resenhas. Bom, então, a minha teoria, né, eu ia usar Ausubel, mas depois no meio do caminho eu desisti, eu ia fazer negócio, não sei porquê, não tenho muita ideia. Não tem influência de ninguém. Zero influência. Não sei de onde veio isso, né? Óbvio, até agora, todo o meu mestrado tem sido professor mesmo. 7 disciplinas, não. 4. Ei, esqueceu de mim. Não, estamos juntos, né? Claro, tá certo. Bom, então, o que eu vou trabalhar especificamente, que eu vou tentar focar, né? Nas funções psicológicas superiores, né? Porque no conceito de parceiro mais capaz, porque eu vou trabalhar com professores, e os professores, no caso, são os parceiros mais capazes nesse caso, e o conceito de imitação, né? Porque eu não faço, o que eu faço agora com a ajuda, depois eu vou fazer sozinho, né? Mas basicamente sobre o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Parece meio batido, né? Todo mundo fala isso, mas é super importante. Por quê? Porque as funções psicológicas superiores, elas são habilidades mentais, né, que são desenvolvidas, segundo a teoria do Vygotsky, a partir da interação social e da cultura mediadas pela linguagem. Então, é o que o professor de língua portuguesa tenta fazer todo dia. Né? E aí, como é que tu vai desenvolver memória, atenção, conceitos, se tu não tiver isso muito claro, se tu não conseguir, se não souber formas de trabalhar isso. E eu acredito que não é só trabalhar, por que o texto argumentativo é tão difícil? Porque não é só o texto argumentativo, a estrutura. Tu tem que desenvolver o conceito de ideia central, tu tem que desenvolver o conceito de argumento, e conectando essas coisas, a estrutura é de menos. A questão são outros conceitos que estão dentro do texto argumentativo que eu acredito que a gente pode auxiliar quando trabalhar com essas questões de inteligência artificial. Ela vai te dar várias questões ali que tu pode ir auxiliando no sentido de ideia central. Muito difícil, as pessoas não conseguem identificar muitas vezes a ideia central porque não trabalharam isso. É que eles escrever um texto argumentativo, não conseguem, não sabem muito por onde começar. Bom, acho que é isso em si. Né? Então, como eu vou fazer um curso voltado para professores, eu também vou ter um segundo bloco que tem a ver com formação docente. Então, tem a introdução teórica do Tardif e do Novo, e porque eles trabalham sobre os saberes docentes, né, a profissão docente, né, que tem a ver bastante com esse público, que são os sujeitos de pesquisa, e também a transposição didática para Javelar. Por quê? Porque esse curso,
ele é para professores. Agora, como eles vão trabalhar lá depois com os alunos, é a transposição didática que eles vão ter que fazer. Então, eu acho que também entender um pouco dessas questões de transposição didática e colocar isso na teoria, né, na referencial teórica, me ajuda também a pensar nas questões relacionadas às atividades que eu vou propor, pensando, de repente, como vai ser isso lá depois, como isso vai ser transposto, porque o meu curso não é para os alunos, é para os professores. Eles também problematizar essas questões, né, com eles, como transpor aquele curso ali para os alunos. Óbvio, né, não posso perder a minha formação, né, então Marcuski e gêneros textuais, que é o nosso Papa, e o gênero textual argumentativo especificamente. Então, eu vou trabalhar com Marcuski para trabalhar essas questões específicas do gênero. E, né, óbvio, não poderia faltar, né, as IAs de educação, da inteligência artificial, os marcos regulatórios da Unesco e da ONU sobre o uso das IAs, que a gente falou, né, falava outro dia, e depois também a IA generativa, gênero especificamente, a produção de textos escolares com o uso dela, se é que eu vou conseguir alguma coisa, porque está difícil conseguir, mas vamos buscar, né? Então, o IN eu vou usar para pesquisa, vai ser uma pesquisa qualitativa, para ser o estudo de caso e também a análise dos dados vai ser todo voltado com a parte do IN. E os meus sujeitos de pesquisa serão os professores de língua portuguesa do ensino fundamental e médio que forem fazer o curso online. Bom, então o curso vai utilizar como base os passos da sequência didática elaborada na perspectiva da teoria histórico-cultural de Vygotsky. Isso também vai ser um desafio, né, porque é um curso online, mas eu acredito que as coisas nós vamos conseguir organizar bem. E vai ser a sequência didática vai ser utilizada na proposta de março de 2022. E, bom, a gente fez uma pesquisa de interesse, né? A gente faz toda uma ideia de considerar que vai ter alguém que tem interesse, então a gente fez em julho, início de agosto, nós fizemos uma pesquisa via Google Forms e a gente enviou da Secretaria de Educação, do Estado, do município, para o nosso Cultura Linguística aqui do campus, para o grupo de Cultura Linguística lá do IFSUL, para ver se as pessoas tinham interesse, os professores de língua portuguesa tinham interesse, né? Para ver se valia a pena fazer um curso, as pessoas iam querer fazer, né? Que é importante que façam. Pode passar, né? E aí nós tivemos, assim, 87 respostas, tá? Dessas 87 respostas, né, o Google Forms possuía algumas perguntas, que ia desde... Já está no final. Então, nós tivemos 87 respostas, sendo que 84 foram do ensino fundamental e médio e 4 do IFSUL. Então, provavelmente o nosso curso vai ser com professores de ensino fundamental e médio da rede municipal, né? Eles querem com certificação, com interesse na temática, principalmente certificação ao final já, como era naqueles módulos do MOOC. E 96% eles desejam participar da pesquisa e avaliar o produto. Bom, então é isso, né? É a avaliação, né? Então o curso online vai ser o meu produto. E a temática é produção de textos argumentativos com auxílio da IA generativa gênero. Então, professores, né? Rede fundamental, ensino fundamental e médio, na rede, prioritariamente, se você se inscrever, tudo bem. E de março a junho de 2025, e a carga horária nós vamos ver. Aqui minhas referências. E aqui eu sempre digo, né? Que pode ser daqui a 100 anos a nossa sala de aula. Pode, não sei.